Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. No vídeo de hoje, eu trouxe um parceiro meu, o Marcelo de Lima Belloni, que vai falar sobre um tópico que nós postamos bem recentemente aqui no canal Fundações Sem Complicações, que foram as estapatas ou as estacas T, que é aquela solução mista entre uma sapata e uma estaca broca. Então, Marcelo trouxe todo um conteúdo para mostrar um pouco mais para vocês como que isso realmente funciona. Então, Marcelo, com você. Olá pessoal do Fundações Sem Complicações, sou Marcelo Belloni, vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre as fundações mistas, que é a associação de um elemento de fundação direta, que no caso pode ser uma sapata, com um elemento de fundação profunda, que pode ser qualquer tipo de estaca que a gente tenha aí no nosso mercado disponível. O que acontece? Quando a gente vai analisar então esses dois elementos de fundação junto, é muito importante a gente entender o comportamento na deformação desses elementos estruturais quando trabalhados isoladamente. A sapata, para se mobilizar toda a tensão de suporte ou a tensão que será transmitida ao terreno, ela depende que o solo sofra uma deformação significativa, que demos, toda deformação do solo, a gente deu um nome de recalque. Já a estaca, para que o atrito lateral e a resistência da ponta da estaca sejam mobilizadas, essa deformação no solo é muito menor que um elemento de fundação direta. Isso quer dizer que se tivermos o mesmo prédio, no mesmo terreno, um com fundação direta, outro com fundação profunda, o prédio em fundação direta sofrerá um recalque muito maior que um prédio em fundações profundas. E isso é fundamental para entendermos o comportamento desses elementos quando trabalhados em conjunto. O primeiro elemento em fundação mista que houve estudos, era a sapata T ou a estaca T. Esse elemento, ele advinha de uma sapata, no qual na sua base era engastado uma estaca. Qual o problema foi se tendo ao longo dessa situação? Que, quando a carga era aplicada, a estaca, sobre uma pequena deformação do solo, mobilizava o seu atrito lateral. E para essa mesma deformação, a tensão na base da sapata ainda não era completamente mobilizada. Demandaria, então, de uma deformação adicional para que pudesse mobilizar toda a tensão em seu contato. Porém, quando isso acontece, essa grande deformação ocasiona a ruptura da estaca. Isso quer dizer que num elemento de fundação T, ou de estaca T, ou de sapata T, quando a sapata começa a trabalhar, provavelmente a estaca já estará rompida, trabalhando somente sobre atrito residual. Já no caso das estapatas, existe um espaço entre o fundo da sapata e a estaca. Porque esse espaço ele é suficiente para que quando as cargas comecem a atuar na sapata, o solo sofra um recalque até uma certa magnitude que é dada em função dessa distância. Quando então é sofrido esse recalque controlado, digamos assim, é mobilizado uma tensão na base da sapata e a sapata entra em contato com a estaca. Só a partir deste momento, então, que a estaca começa a trabalhar. Nessa condição, em muitos casos, às vezes, de dimensionamento, a gente tem dois modelos. A gente poderia considerar, no caso de uma estapata, uma parte da carga sendo suportada pela sapata e uma parte suportada pela estaca, ou ainda a gente poderia condicionar que os elementos de fundação profunda eles só funcionariam como uma melhora do solo, aumentando a tensão admissível no dimensionamento de sapatas, das sapatas superiores aí. Eu vou mostrar para vocês aqui um estudo que eu fiz aqui na cidade de Coronel Fabriciano, e eu tenho alguns edifícios também em Ipatinga nessa metodologia, porém o mais interessante é um edifício na cidade de Fabriciano, é um prédio de 9 pavimentos, hoje ele já está finalizado,
né? O terreno desse local, quando veio a sondagem, a gente teve uma areia fofa, com SPT variando de 2, 3, 4, 1. Então um solo de capacidade geotécnica bem baixa. Nesse terreno, infelizmente pela sua condição de espaço, as linhas das redes elétricas no entorno e da vizinhança, foi impossível trabalhar com hélice contínua. E caso a gente optasse por estaca cravada, a gente também teria alguns complicadores, já que é um bairro muito humilde, as edificações vizinhas não têm estrutura suficiente para suportar as vibrações da cravação de estaca, e também ao lado dessa edificação existe uma central de bombeamento da Copasa, que é a nossa empresa de abastecimento de água. Então, se houvesse uma vibração muito significativa, poderia comprometer também esse abastecimento. E as cargas dessa edificação eram muito elevadas para esse terreno, para que se fosse construído em fundação direta. Então, nós optamos por fazer um trabalho, né? Fomos até o proprietário, conversamos e propomos a metodologia da fundação mista em estapatas. Só que como não há ainda um modelo confiável de dimensionamento, para que esse dimensionamento pudesse ser feito, precisamos fazer algumas provas de cargas. Nós fizemos lá 4 provas de cargas. Primeiro, a gente fez uma prova de carga de um elemento de sapata, somente a sapata. Fizemos a prova de carga. Depois nós construímos uma outra sapata com uma estaca, porém trabalhando como sapata T ou estaca T, ou seja, a estaca engastada na fundação. Fizemos um segundo modelo com uma estaca trabalhando em estapata, havendo então o espaço entre o fundo da sapata e o topo da estaca. E já a terceira prova de carga foi realizada com 3 estacas e a sapata. Vou mostrar para vocês aí o resultado. Quando analisamos somente a sapata, pelo critério de determinação de tensão admissível baseado em provas de carga, verificamos que a tensão admissível para a sapata isolada para esse terreno foi de 105 kPa. Quando trabalhamos com a sapata T, esse ganho de tensão admissível foi para 138, então subiu 38%. Porém, um pequeno detalhe nos assusta. Essa área aqui, ó, nessa área acredita-se que seja o exato momento onde o atrito lateral da estaca foi rompido. Ou seja, a partir desse ponto, a estaca trabalhou com atrito lateral residual somente. Tanto que essa inclinação difere da inclinação superior. Quando estudamos a sapata com uma estaca trabalhando em estapata, a tensão admissível foi um pouco menor que a sapata T, foi de 130,3, porém ainda um ganho de 30% bem significativo. Quando aumentamos para 3 estacas no elemento, o que aconteceu? Quando nós chegamos na carga de 150 toneladas, as estacas de reação do sistema de prova de carga não suportaram aquelas cargas. Não se esperava uma carga tão alta nesse estudo. E com isso houve a ruptura dessas estacas. Então a gente não conseguiu chegar até o fim dessa prova de carga. Porém a gente pode ver por esse gráfico que aproximadamente para um recalque de 10 milímetros, a nossa tensão admissível é superior a 450 kPa. É um ganho significativo. Não satisfeito, buscamos então uma metodologia para complementar de maneira teórica essa curva de prova de carga, como pode ser visto aí com essa complementação. Usando dessa teoria então, estimamos que a tensão admissível foi de 370 kPa, um ganho de quase 400% na tensão admissível. Então, a partir desse resultado, eu pergunto a vocês, será que é viável financeiramente esse tipo de solução de fundação? Uma análise dos custos. Caso essa edificação fosse realizada em hélice contínua, seu custo seria de R$ 272.406. Quando realizados em estapatas, o seu valor caiu para 152 mil. Porém, desses 152 mil, 10 mil foram o custo da prova de carga, que é um elemento, que é uma parte onerosa do processo.
uma economia total de 119 mil, condiciona uma economia de 43% quanto comparada à hélice contínua. E você, acha que esse sistema é viável? Espero você me seguindo no meu Instagram. Um abraço, muito obrigado pela atenção.